Graça e paz, irmãos, eu sou o pastor Alexandre Martins, sou reitor da Escola de Líderes no Brasil, faço parte da grade de professores dos cursos teológicos que nós oferecemos e em parceria com a Unicage, junto com o pastor Alex, nós estamos dando aqui a nossa contribuição para este curso Família Fonte de Autoridade, que, diga-se de passagem, é uma iniciativa muito louvável do pastor Alex. Eu quero parabenizá-lo por isto e dar aqui uma saudação de bem-vindo a todos vocês. É muito bom investirmos no conhecimento acerca de algo tão importante que é a família, uma instituição criada por Deus e que vive sob constante ataque do inimigo. Porém, se nós seguirmos os princípios bíblicos e aplicarmos os valores cristãos na nossa família, com certeza a nossa família será realmente fonte de autoridade. Inclusive, eu tenho aqui alguns assuntos importantes para tratar com vocês nesta aula, dizendo logo a vocês que, para que uma família chegue a ser uma fonte de autoridade, ela precisa seguir padrões bíblicos, princípios bíblicos. Só assim a nossa família será fonte de autoridade. Então, é preciso que logo nesta aula eu apresente a vocês um panorama do sistema mundano que ameaça a família. A família está, como eu já disse, sob constante ataque do nosso adversário que domina esse sistema mundano. E é sobre isso que eu quero falar. Então, nesta aula, nós vamos trazer aqui uma introdução e já vamos apresentar a vocês este assunto acerca do sistema mundano que ameaça a família. Vamos falar também sobre a Bíblia como algo que estabelece princípios para toda a família viver na sociedade. A família também, ela vence as influências das tecnologias e das mídias sociais, pelo menos deve vencer. E, em quarto lugar, a família testemunhando o Evangelho de Jesus Cristo, e depois nós traremos aqui algumas considerações finais. Então, nós vamos trazer deste estudo hoje lições práticas para as nossas vidas e que, se nós colocarmos realmente em prática essas lições, a nossa família será ou continuará sendo fonte de autoridade e, com certeza, o nome do nosso Deus será glorificado em nossa família. Então, vamos iniciar aqui a nossa introdução. Não é preciso, meus irmãos e minhas irmãs, ser um especialista para perceber que a família está em crise em nossa sociedade. E a pergunta que fica para todos nós é a seguinte pergunta: haverá esperança? Será que é possível virar o jogo? De modo genérico, a resposta é não. Quando nós olhamos para todo esse contexto em que nós estamos vivendo, a resposta, de modo genérico, é não. Por quê? Porque essa degeneração na sociedade, ela tende a aumentar como um sinal do fim dos tempos. Porém, meus irmãos, quando nós olhamos para o contexto da igreja, nós vemos que é possível, sim, virar o jogo. Nós vemos que há, sim, uma esperança, uma vez que Deus, Ele nos capacitou para vencermos todo o egoísmo que destrói o casamento e a família. O nosso Deus, Ele nos deu o Espírito Santo para nos guiar, para nos capacitar na prática da verdade, e nos deu a sua palavra para nos fornecer princípios que dirijam as nossas decisões e as nossas emoções na vida em família.
Então, antes de apresentar alguns princípios bíblicos que regem a família, é necessário traçarmos um panorama, à luz da Bíblia Sagrada, de como o sistema tem atuado para desconstruir o modelo de família fundamentado nas Escrituras Sagradas. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos que Paulo, o apóstolo Paulo, ele já apontava para esses dias tenebrosos em que nós estamos atravessando, quando escreveu, por exemplo, a sua segunda carta a Timóteo. Quando Paulo escreve a sua última carta ao seu filho na fé, Timóteo, no capítulo 3, versículo de número 1, 2 e 3, e o 4 também, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, porque isto aqui é uma aula, e a aula você acompanha com Bíblia, papel e caneta para fazer as suas anotações. Olha o que Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 em diante. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Então, no texto bíblico que nós acabamos de observar aqui, o que é que Paulo está trazendo? Uma lista extensa de atitudes de pessoas em nossa sociedade, sobretudo nos tempos atuais, pessoas que vivem distantes de Deus, sem afeto natural, amantes de si mesmo, e esta é a época que nós estamos vivendo. Este egoísmo, esta forma desordenada de vida acaba afetando a família. E as famílias cristãs não estão livres desses ataques do adversário. Nós vivemos uma época espiritualmente difícil e, diga-se de passagem, bastante penosa para as famílias cristãs. Então, a lista é extensa e o apóstolo, ele profetiza aqui, ele anuncia que Satanás promoverá uma grande destruição na família, tornando filhos desobedientes a pais e mães. E por que é que Paulo está escrevendo isso? Paulo está com a intenção de advertir, a fim de reanimar o povo de Deus, para que esse povo permaneça leal a Cristo, leal à sua palavra, leal à revelação de Cristo. E este é um grande desafio para a nossa família, enfrentar esses dias turbulentos e prosseguir no alvo de amar, de viver em comunhão, em harmonia, no alvo de adorar a Deus e de agradar ao Criador. Então, que nós possamos nos afastar dessas práticas citadas aqui, como, por exemplo, homens amantes de si mesmo. Olha só, Paulo está apresentando, isto aqui é só um de uma lista de pecados que tem raízes no amor próprio. Avareza, presunção, soberba, blasfêmia, desobediência a pai e mãe, ingrato, profano, todos esses pecados, eles têm suas raízes no amor próprio,
Este amor, eu não estou falando o amor de Deus, que Paulo diz que é derramado em nossos corações, não. Eu estou falando de um apego egoísta que o homem tem por si mesmo, a ponto de ter objetivos escusos, objetivos pecaminosos e estar disposto a fazer qualquer coisa para alcançar esses objetivos. Como diz o versículo 3, homens sem afeto natural. E o crente, ele deve estar disposto a enfrentar todo esse volume esmagador de impiedade, sem deixar que isso afete a sua vida, sem deixar que isso afete a sua família. Como? Guardando os mandamentos do Senhor, observando os princípios e valores das Escrituras Sagradas. Então, meus irmãos, isto é tangível. Nós estamos vendo todos os dias esta verdade, a desobediência, a crueldade, a traição obstinada, a corrupção, a perversão, a apostasia, a infidelidade, a desobediência, a soberba. Tudo isso são coisas que estão imperando nesta geração mundana, marcada pela avareza. E nós precisamos estar atentos para que este sistema mundano que ameaça a família não consiga atacar as nossas famílias. Que a nossa família esteja escondida no esconderijo do Altíssimo. Outro assunto importante é nós observarmos o quê? Que diante de todo esse ataque, a Bíblia estabelece princípios para que a família viva em sociedade. Quais são os princípios que a Bíblia apresenta? Um deles, por exemplo, é a questão do marido e pai. Ele é um bom marido e ele é um pai que treina os seus filhos sabiamente. Provérbios de número 15, ainda não é essa referência que está aí na tela. Nós vamos agora para o livro de Provérbios e nós vamos ver alguns textos. Eu peço que você abra a sua Bíblia no livro de Provérbios. Provérbios de número 15, versos 16 e 17, olha o que está escrito: melhor é o pouco com temor do Senhor do que o grande tesouro onde há inquietação. Melhor é a comida de hortaliça onde há amor do que o boi gordo e com ele o ódio. Então, ele está mostrando aqui que o pai de família, independente da sua condição financeira, é possível ele viver feliz com a sua família, como temendo a Deus e guardando os seus mandamentos. Aí ele poderá até comer apenas coisas mais simples, mas ele estará ao lado de quem ama. E é melhor comer coisas simples ao lado de quem ama do que comer coisas mais suntuosas, mais importantes, aonde não existe amor, onde só existe ódio. A Bíblia Sagrada deixa claro que o princípio de Deus para o marido é que ele viva comprometido com a sua esposa e a valorize como presente de Deus. Vamos ver isto em Provérbios 18, 22. O que acha uma mulher, acha uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor. É um texto deixando claro que o homem que entende o propósito de Deus para a sua vida, quando ele se casa, ele vive comprometido com a sua esposa e a valoriza como um presente de Deus, porque quem encontra uma esposa encontra a felicidade
e recebeu a bênção do Senhor. Este pai, ele treina os seus filhos sabiamente. Olha o que diz Provérbios de número 4, agora sim, este que está aqui na tela, Provérbios 4, versos 3 e 4. Porque eu era filho de meu pai, tenro e único em estima diante da minha mãe, e ele ensinava-me e dizia-me: retém as minhas palavras no seu coração, guarda os meus mandamentos e vive. É claro que isto serve tanto para o relacionamento familiar, como também o relacionamento para com o nosso Deus, que é o nosso Pai Celestial. Todo pai, ele treina os seus filhos sabiamente. É a mesma Bíblia que diz também em Provérbios 22, 6, eduque a criança no caminho em que ela deve andar e até o fim não se desviará dele. O pai, ele não só treina, como ele também disciplina os filhos no momento em que há necessidade. Provérbios de número 3, versos 11 e 12. Filho, preste atenção quando o Senhor Deus o castiga, e não desanime quando ele o repreende, porque o Senhor corrige a quem ele ama, assim como um pai corrige o filho a quem ele quer bem. Então, este texto aqui está nos ensinando que um dos princípios de Deus para a família é que o pai exerça o papel de ensinar, treinar e disciplinar os filhos. E o papel da mulher? O papel da mulher é aquele papel da mulher submissa, da mãe que nós chamamos de mãe ideal, aquela mulher sábia que constrói seu lar, mas que aqui não tem juízo, destrói com as suas próprias mãos. Então a mulher, ela deve procurar ter essa sabedoria, como está em Provérbios 14 e o verso 1. Toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derriba com as suas próprias mãos. Princípio de Deus para que a família viva em sociedade, que a mulher ela seja uma esposa submissa ao seu marido, seja uma esposa fiel e ela seja uma mãe que tenha cuidado com seus filhos, que cuide bem do seu lar. Ela está inteiramente comprometida com o seu marido. Olha o que diz Provérbios 2, 16 e 17. A boa esposa é o orgulho do marido, mas a esposa que traz vergonha ao seu marido é como câncer nos ossos dele. Olha só, que interessante, esse texto é tremendo. E Provérbios 31, versos 10 e 12, diz assim: como é difícil encontrar uma boa esposa. Ela vale mais do que pedras preciosas. O seu marido confia nela e nunca ficará pobre. Em todos os dias da sua vida, ela só lhe faz o bem e nunca faz o mal. A mulher sábia, que segue os princípios bíblicos, ela tem aquilo que nós chamamos de jeitão simpático. Provérbios 19, 13. Uma esposa que vive resmungando é como água que pinga sem parar. Você já teve lá uma torneira na sua casa pingando sem parar? Enquanto a gente não resolve aquele problema, aquilo causa uma aflição. Você fica preocupado com o valor da conta. Você fica preocupado com o desperdício. Assim a Bíblia diz que a mulher que vive resmungando é aquela que ela causa uma inquietação no marido. Ela causa abalo muitas vezes até psicológico na sua família, quando vive o tempo todo resmungando. Por isso, Provérbios 21, 9 diz o quê? É melhor morar no fundo do quintal do que dentro de uma casa com uma mulher briguenta.
É melhor você morar em um ambiente simples do que morar em um palácio com uma mulher que não deixa o homem, os filhos, o lar em paz. É melhor morar no deserto, Provérbios 21:19. É melhor morar no deserto do que com uma mulher que vive resmungando e se queixando. Então, que nós possamos aprender com esses textos bíblicos e estabelecer esses princípios de Deus em nossa família para vivermos em sociedade. A mulher, para mim terminar esse tópico 2 aqui, que teme a Deus e que guarda os seus mandamentos, ela é uma mulher trabalhadora, diligente. Olha o que diz Provérbios 31, versos 14 e 15. Se não der tempo você ler a Bíblia e abrir a Bíblia, porque eu estou citando rápido o texto, porque eu tenho que cumprir um tempo de aula, mas você pode ficar com a apostila para que você tenha acesso a esses textos aí e medite com mais precisão depois. Provérbios 31, 14 e 15 diz: de lugares distantes ela traz a comida para casa, como fazem os navios que carregam mercadorias. Ela se levanta de madrugada para preparar a comida para a família e para dar ordem às empregadas. Ou seja, ela é trabalhadora, ela é diligente. Eu já falei do papel do marido, eu já falei do papel da mulher, da esposa, do papel da mãe, da cuidadora do lar. Agora vou falar do papel dos filhos também. Lembrando a vocês que este é o projeto de Deus para a família, que cada um tenha o seu papel, que cada um desempenhe bem, com amor, com sabedoria, o seu papel. Eu sempre digo que existem muitas famílias invertendo os valores. Eu quero dizer aos homens que estão me assistindo aqui, que ao homem Deus deu a responsabilidade da proteção e da provisão do lar. O homem, ele tem a missão de proteger a sua família e de prover o sustento da sua família. Tem muitas mulheres que trabalham fora, e se a mulher trabalha fora, nada mais justo do que ela ajudar o marido na despesa do lar. Agora, o marido, ele precisa saber que a responsabilidade da provisão não é da mulher, é dele. Porque tem homem que a mulher trabalha e só porque ela trabalha ele quer se encostar. Ele quer ficar ali omisso, ele quer ficar distraído, com irresponsabilidade, dormindo até tarde, não quer trabalhar, é preguiçoso. E a Bíblia diz que o preguiçoso ele tem que ter com a formiga, porque a formiga, onde você vê ela, ela está trabalhando sem precisar de fiscal. Então, assim deve ser o homem, trabalhador, para prover o sustento do seu lar, dar a proteção à sua família. E a mulher? A mulher, ela tem o papel de cuidar do lar e auxiliar na educação dos filhos. Você entendeu? Então, a mulher, ela pode até trabalhar fora, mas ela tem que saber que a responsabilidade do marido é de prover o lar e a dela é de cuidar do lar. Então, se você quer trabalhar fora, dá seus pulos, vai trabalhar fora, mas não esqueça de cuidar da sua casa, do seu marido, do seu filho. Ah, pastor, é porque eu gosto de fazer a obra. Eu saio pela manhã para evangelizar, à tarde vou para o circo de oração, à noite não falto do culto. E o cuidado com o lar? Fica onde? A Bíblia diz que aquele que não cuida dos que são seus negou a fé e é pior do que o infiel. Isso serve tanto para o homem quanto para a mulher. E aos filhos, a Bíblia também fala sobre o papel dos filhos. Efésios 6:1, vós filhos, seja obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Então os filhos dos crentes, eles devem permanecer sob a orientação dos pais até se tornarem membros de outra unidade familiar através do casamento. Enquanto não se casam, eles devem seguir as orientações dos seus pais. As crianças devem ser ensinadas a obedecer e a honrar os mais velhos,
mesmo depois de casados. Devem tratar com respeito os mais velhos e seguir os conselhos dos seus pais, honrar os seus pais, porque assim serão abençoados por Deus aqui na terra e também na eternidade. Então, que nós possamos nos atentar para isto e ensinar os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Eu acho lindo aquele texto de quando Davi vai passar o bastão do reino para Salomão. A Bíblia diz assim: Davi dá conselhos a Salomão. E Davi, preocupado com o desempenho espiritual de Salomão, com o relacionamento de Salomão com Deus, ele dá conselhos e diz assim: conhece o Deus de teu pai, anda com o coração perfeito e com a alma voluntária diante dele, porque ele sonda e conhece o íntimo do coração dos homens. Ou seja, Davi está preocupado com o relacionamento de Salomão com Deus. Nós precisamos nos preocupar não é só com a vida profissional dos nossos filhos, mas também com a vida espiritual, ok? Vamos para o terceiro tópico. A família, ela vence as influências das tecnologias e das mídias sociais. O século XX, meus irmãos, trouxe ao mundo mais invenções e projetos tecnológicos do que qualquer outra época da história. Deixa eu tomar uma água aqui. A tecnologia, ela atingiu um ponto tão alto na evolução material que a ciência vem sendo endeusada em todo o mundo. E a pergunta é: a igreja pode usufruir desta tecnologia? A tecnologia é bênção ou é maldição para a família? É atento a esses questionamentos que a família cristã deve estar. Ela deve estar atenta a esses questionamentos, saber que uso fazer da tecnologia e continuar colocando em primeiro lugar a palavra de Deus e a revelação divina para o padrão da família. O salmista Davi, ele escreveu assim: não poreis coisa má diante dos seus olhos, aborreça as ações daqueles que se desviam, nada se apegue. Salmo 101, verso 3. Nós sabemos perfeitamente que a televisão tem muitos programas perniciosos, tem muitos programas que fazem mal à vida das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens e até mesmo de nós que somos adultos. Programas que, quando assistidos, trazem terríveis problemas para a sociedade em geral. Porque, na maioria das vezes, a TV, ela estimula a violência, e uma pesquisa que inclusive foi apresentada pela própria CPAD em 2007, essa pesquisa mostrou que uma criança no Brasil, ao completar 14 anos, já teria assistido 11 mil crimes na TV. Em 2 horas de programação, são vistas 30 mortes cruéis. Em 2 horas de programação, 10.018 lutas monstruosas e animalescas são apresentadas na televisão. 3.592 acidentes.
Você pode, uma criança com 14 anos já assistiu, no mínimo, isso na televisão. Em 2 horas de programa, muitas vezes você chega a ver 32 roubos, 616 cenas de uso criminoso de armas, principalmente nesses programas jornalísticos e filmes que são apresentados hoje. Sequestros, trapaças, casos de chantagens, aparições de monstros pavorosos e infernais e até mesmo em desenhos para criança são apresentadas essas coisas. A TV, além de estimular a violência, ela estimula o pecado. É comum na televisão cenas de insinuação sexual, até em comerciais de televisão. Hoje em dia não tem mais esse negócio de horário. Em qualquer horário do dia, os comerciais apresentam cenas de insinuação sexual, insinuando e estimulando muitas vezes a prostituição, ao adultério, à fornicação, ao homossexualismo. E a televisão, pessoal, ela tem o poder de mudar a visão das coisas, principalmente através das novelas. Aquilo que é certo, como, por exemplo, o amor conjugal verdadeiro, a pureza, são vistos e apresentados nessas novelas como algo ultrapassado. Casais, famílias, lares felizes e abençoados jamais aparecem nos vídeos das novelas, nos romances, nas revistas. Pelo contrário, eles mostram o tempo todo casais traindo uns aos outros, a falta de harmonia no ambiente familiar. O materialismo é apresentado como algo muito nobre e elevado. E aí, a palavra de Deus nos adverte: ai dos que chamam o mal de bem, ou ai dos que ao mal chamam bem. Isaías 5:20. Então a pergunta é: a televisão é bênção ou maldição? A escolha é sua. A escolha não é minha. A escolha é sua. Diante de tudo que eu estou apresentando aqui, diante de tanta bobagem que é anunciada e transmitida pela televisão, nós precisamos ter muito cuidado. Eu não estou aqui para dizer se você pode ou não assistir televisão. Não estou aqui para fazer como os antigos que proibiam os crentes de assistirem televisão. Não, eu também não quero que você fique desatualizado do momento em que nós estamos vivendo, mas se você tem esse aparelho no seu lar, ele está acessível à sua família, então você deve obrigatoriamente ter cuidado. Cuidado com aqueles que você ama e que você recebeu de Deus a responsabilidade para cuidar. A televisão, ela se torna maldição quando ela é utilizada de forma errada. Tá? Ela se torna maldição quando ela substitui as coisas fundamentais e valiosas para o lar. A televisão se torna maldição quando ela substitui o diálogo entre os membros da família. Tem famílias por aí que não se senta mais na mesa para jantar. É cada um com sua televisão no seu quarto, trancado, comendo, jantando, almoçando, tomando café da manhã, isolado. Não tem mais diálogo nessa família. A televisão ela se torna maldição quando ela substitui a leitura bíblica. E você deixa de ler a Bíblia para ver as novelas, os filmes, programas que desperte a prática do pecado. Ela se torna maldição quando ela substitui a ida do culto na igreja. Tem gente agora que só quer cultuar pela televisão.
E nós, infelizmente, não temos tido bons exemplos de programas evangélicos. A televisão, ela se torna maldição quando ela substitui o descanso merecido pelas madrugadas mal dormidas por aquele que é viciado em ficar assistindo até tarde. A televisão, ela se torna maldição quando ela toma para si a responsabilidade de educar os filhos que deveria ser dos pais. E aí os seus filhos passam a ser educados por pessoas que você nem conhece, que vão ingerir nos seus filhos maus costumes, opiniões antibíblicas. Então, a televisão se torna maldição quando na família algum membro não consegue ficar sem ela. Existem pessoas que são tão viciadas em televisão que elas perdem o culto, mas nunca perdem a novela. Elas perdem o culto, mas não perdem o jogo do seu time. E hoje em dia, futebol virou para muitos crentes como uma imagem de escultura que ninguém pode tocar, ninguém pode falar nada. Se você falar contra o futebol, o crente desvia na hora, deixa até de ser crente por causa do futebol. E a Bíblia Sagrada, ela é a autoridade máxima para qualquer assunto. E Paulo escreveu em Filipenses 4, 7 ao 9. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e viu em mim, Paulo disse, isto praticai. E aí, será que nós também estamos sendo modelo? Será que se alguém se inspirar em nós e aderir às nossas práticas vai estar agradando a Deus? Ele disse, praticai e o Deus de paz será convosco. Então, pessoal, não tem só a televisão, tem a internet também, com as suas redes sociais, que vive ameaçando a família cristã. A vida moderna está vinculada à informação e à imagem. A cultura secular tornou-se mais visual do que dialógica. E a internet é uma das grandes representantes dessa nova cultura que une comunicação, tecnologia, representação gráfica. E percebe-se por esse viés o cumprimento da profecia de Daniel no capítulo 12, versículo 4, dizendo, e a ciência se multiplicará. Então a família, ela tem um grande desafio neste tempo de desenvolvimento tecnológico e multiplicação do saber, usar e controlar os meios de comunicação a partir do lar, nesses tempos tão difíceis e trabalhosos. Em 2007, a CPAD trouxe a informação de que uma organização que foi o FBI, elaborou um guia de proteção para as crianças ante a rede mundial de computadores. E esse documento ele visa alertar os pais para o perigo de deixarem os seus filhos à mercê do conteúdo da internet sem o indispensável acompanhamento. O texto ainda diz que muitas crianças e adolescentes e jovens são induzidos à prostituição e ao relacionamento sexual promíscuo sem que os pais percebam por meio da internet. Além disso, muitos casamentos estão sendo destruídos pelo uso pecaminoso e pornográfico da internet. É uma tecnologia a serviço do diabo. Se o crente não tomar cuidado, ele faz da sua internet uma tecnologia a serviço do diabo. Muitas pessoas estão se afundando em dívidas por causa da internet.
gastando horas com ela, simplesmente comprando tudo que a internet oferece, outros viciados em jogos na internet. E Satanás, ele age de uma forma inteligente na internet. Lá ele tem todo tipo de lixo que precisa para colocar a sua casa em desgraça e afastar você e a sua família de Deus. Sabe por quê? Satanás deseja destruir o que é mais importante para Deus, que é o casamento e a família. Deus uniu com amor e Satanás tenta destruir de todas as formas, inclusive usando a internet. E a Bíblia diz em Tiago 4,7: sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, como nós já vimos no livro de Filipenses, o que deve ocupar a nossa mente? Não estou dizendo que você não deve fazer uso da internet, mas você deve fazer uso sábio da internet. Você deve fazer uso da internet com temor a Deus, como aquele texto de Filipenses que eu li. Tudo que é verdadeiro, que é respeitável, que é justo, que é amável, que é de boa fama, que tem virtude, se existe algum louvor, ocupe nisto o teu tempo e o teu pensamento. Não deixe a cultura popular moldar os seus gostos, a sua linguagem, os seus valores. Paulo disse em 1 Coríntios 10, 23, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então, os meios de comunicação não é um fim, mas um meio a serviço do homem. Cabe ao cristão discernir entre o bem e o mal. Está aqui, ó. Cabe ao cristão discernir, tem que ter discernimento entre o bem e o mal. E o que é útil e proveitoso, o diabo tenta destruir, porque assim ele destrói vidas. Porém, com o poder de Deus, podemos vencer os desafios do mal. Filipenses 4,13, Paulo disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, para terminar esse tópico aqui, eu quero dizer a você, cuidado com os desenhos da Disney. Cuidado com os programas que ensinam práticas pecaminosas aos seus filhos e corrompe a sua família. E nosso quarto tópico aqui, que é o nosso último tópico, para depois fazermos as considerações finais, se nós guardarmos esses princípios bíblicos da proteção da nossa família, guardarmos a palavra de Deus, não deixarmos a televisão, a internet, os valores deste mundo influenciarem a nossa família, só assim a nossa família será fonte de autoridade. E como fonte de autoridade, ela vai ser uma família que testemunha do Evangelho de Cristo. Gênesis 12:3. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus disse isso a Abraão. Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Então, existe sim a possibilidade, e é a vontade de Deus, que a nossa família seja fonte de autoridade. O pastor Cláudio Honor de Andrade, ele afirma que a salvação pela fé em Jesus deve ser pregada aos filhos e aos familiares não crentes, tanto por meio de palavras, quanto por meio de testemunho bom, eficaz e amoroso. O campo missionário começa na nossa casa. E isso é muito importante. O campo missionário começa no nosso lar. Então, a família, primeiro, ela deve ter como prioridade testemunhar o Evangelho. E esse testemunho do Evangelho, não estou falando somente da verbalização.
Eu estou falando do comportamento cristão. Abraão foi chamado para ser bênção. E nele seriam abençoadas as famílias da terra. E isto perdura até hoje. Até hoje, as famílias cristãs têm a vocação para pregar o evangelho, não somente com palavras, mas também com comportamento amoroso, com um tratamento respeitoso com o seu próximo, com um comportamento realmente cristão, que conserve o padrão da palavra de Deus no relacionamento familiar. E os vizinhos, os parentes, os que estão próximos, estarão observando isto. Então, essa família, ela testemunha do Evangelho e ela é uma evidência do poder transformador do Evangelho. Então, ela é uma fonte de autoridade. Ela é uma fonte de autoridade porque ela testemunha do poder transformador do Evangelho. Olha o que Paulo e Silas disse ao carcereiro: crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. A mudança que Deus estava fazendo naquele homem, na vida daquele carcereiro, abrangeu para toda a sua família. Sua esposa e seus filhos tiveram também um encontro com Deus e foram batizados pelo Senhor. Então, qual é a maior necessidade da família hoje? Eu sei que você pode dizer assim, as famílias hoje precisam de saúde, é verdade. Precisam de dinheiro, é verdade. Precisam de recursos financeiros, é verdade. Precisam de tantas coisas, mas acima de tudo, as famílias precisam de Deus. Porque tem muita família aí que tem saúde e que tem dinheiro, mas vive em brigas, em contendas, em desavenças. Famílias que têm saúde, têm dinheiro, mas estão destruídas, acabando casamentos em divórcio. Quantas famílias estão desesperadas? A maior necessidade das famílias é a necessidade de Deus, de ter Deus, a necessidade de salvação. Esta é a maior necessidade das famílias. E este é o projeto de Deus para a família. Ei, escute isso aqui. Deus ama a família. Deus ama a família. O projeto de Deus é que todas as famílias sejam alcançadas por Cristo Jesus, como foi a família daquele carcereiro. E quando o evangelho entra na família, uma coisa importante começa a acontecer. Passa a haver mais amor uns pelos outros. Passa a haver mais cuidado uns pelos outros. O carcereiro cogitou até tirar a sua vida. Mas não foi preciso, porque Jesus entrou na vida dele, entrou na família dele e trouxe transformação e restauração. Quando o evangelho entra, o coração que é duro, vingativo, amargurado, ressentivo, passa a ter outra postura. Sai o ódio e entra o amor. Sai a maldade e entra a bondade. Sai a rispidez e entra a misericórdia. Entra a caridade. Aquela pessoa passa a ser um agente do bem, mesmo que outrora fosse um agente do mal. Então, para terminar aqui, eu quero fazer as considerações finais, dizendo a você que a família, ela deve resistir às afrontas do mal e os ataques que sofre diariamente através do sistema maligno existente no mundo. Resista, leve a sua família todos os dias a estar aos pés do Senhor Jesus,
Resista às afrontas e os ataques do adversário. Segundo, o Evangelho traz esperança para as nossas famílias. Essas são as lições que nós aprendemos com esta aula. Há 10 registros de batismo em águas no Novo Testamento. E 6 deles se referem a batismo de casas inteiras. Não só batismo em águas, batismo no Espírito Santo também. Mas 6 esses textos que falam de batismo no Novo Testamento referem-se a batismo de casas inteiras. A ênfase de Paulo é que quando uma pessoa é alcançada pelo Evangelho, toda a sua família é atingida pela graça de Deus e se torna fonte de autoridade. Então, tome posse disso. Se a sua família guarda os princípios e valores cristãos, guarda os mandamentos do Senhor, resiste aos ataques deste mundo, eu quero dizer para você, a sua família é fonte de autoridade. E que nós possamos exercer a nossa missão na terra, exercer a nossa autoridade que foi dada por Cristo Jesus, pregando o Evangelho, ganhando almas para o reino de Deus, testemunhando não só com a pregação, não só com palavras, mas também com o nosso comportamento e com as nossas atitudes. Meus irmãos, invista no conhecimento. O conhecimento enobrece o homem. Se você tem condições de estudar, estude. Deus vai lhe dar, está lhe dando condições para você estudar. Invista no conhecimento. Quanto mais conhecimento você tem, mais próximo de Deus, estou falando conhecimento das Escrituras, mais próximo de Deus, mais convicto da sua fé você será. É a Bíblia que diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É a Bíblia que diz: crescei na graça e no conhecimento. Não dê ouvido àqueles que desprezam o conhecimento. Invista no conhecimento, você, seu ministério e toda a sua família será abençoado por isso. Amém? Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado ao pastor Alex, à Unicage. Obrigado a todos os irmãos que participaram desta aula até agora. Deus abençoe a todos.